nesse nosso quarto encontro, né? Porque não teve na segunda, agora a gente começa firme de segunda. É, o que, né, que eu escolhi falar hoje, né? Sobre a boa consciência e sobre a má consciência. Então, o que, que é, né? Eu não peguei os temas que vocês têm. Se vocês tiverem algum tema, pode colocar no grupo, me manda. Né, pelo menos me mandou no particular, pode mandar também. Eu não peguei realmente por causa da minha correria essa semana aqui, tá? É, mas depois eu vou olhar para isso, os temas que vocês pedirem para mim falar. O que, que é uma má consciência, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, uma boa consciência, nossa, eu fiquei muito brava. Por que, que eu fiquei brava? Porque eu falei, nossa, por quê? A boa consciência. Então, o que, que é uma boa consciência? Se a mãe de vocês, por exemplo, tem uma consteladora, que ela tinha uma mãe, tinha mãe, não sei se a mãe é falecida, se já é viva ainda, a mãe tinha diabetes. Então, o que, que ela fazia com a mãe com diabetes? Ela queria que a mãe ficava brigando o tempo todo com a mãe para a mãe não comer doce. Por quê? Porque ela queria salvar a mãe. Isso é uma boa consciência. Eu quero salvar a minha mãe, então eu não quero que ela coma doce, por exemplo. E aí, o que, que acontecia? A mãe ficava brava com ela, literalmente o tempo todo. A mãe brigava com ela o tempo todo. E aí, o que, que aconteceu? Quando ela foi fazer constelação, ela viu o que, que é uma má consciência. O que, que é uma boa consciência? Quando eu quero salvar o outro, quero tirar o outro, não importa quem, tá, gente? Pode ser irmão, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser mãe, pai. Eu quero tirar aquela pessoa daquele lugar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar no pé, toma remédio, faça isso, né? Faça esporte, você fica lá no pé daquela pessoa. Pode ser amigo, pode ser amiga. Por quê? Porque a gente quer a pessoa do lado. Lógico que a gente tem essa boa consciência. Só que isso a gente não ajuda o outro. A gente vai ficar sobrecarregado. Então, o que é uma má consciência? É quando eu. Aí, o que ela fez? A mãe dela começou a ir na casa dela. O que ela fez? Ela não fez doce mais para a mãe. Então, ela falou para a mãe: se você quiser comer doce, você vai comer doce. Não na minha casa. Então, ela fazia doce diet. E se a mãe comia escondido, se a mãe comia, ela nunca mais falou nada. Por que, que ela nunca falou nada? Porque ela foi para essa má consciência. É onde ela chegou para a mãe dela. Então, esse é um bom exercício que você pode fazer. Chegou para a mãe e falou para a mãe: eu amo tanto você que eu não gostaria que você comesse doce, que você fosse embora. Mas também eu amo tanto você e deixo você fazer. Eu não vou mais te ficar na sua cabeça. Aí, a partir disso, a mãe nunca mais brigou com ela. Então, principalmente, lembra da lei da hierarquia? Principalmente os acima da gente, ou amigos adultos, eu não tenho esse direito de ficar no pé do outro. Por quê? Porque o outro é adulto. É diferente quando a gente tem uma criança na nossa gente, na nossa, e eu vou comer algo, ou eu vou ensinar ele. É diferente, mas com a gente não. Com o adulto, não. Então, a má consciência é isso. Eu falo para o outro, eu não falo nada para o outro. Eu deixo o outro fazer. Então, como é isso para vocês, né? Quando vocês pensam naquela pessoa que você quis salvar muitas vezes, né? Então, fecha o olho e pensa nessa pessoa que você quis salvar, que se ficar doente, você corre atrás, você leva e você faz, né? Como é isso para vocês? O que, que acontece no corpo de vocês quando vocês pensam nisso? Se quiser escrever também, Tereza, pode escrever, tá? Quem quiser escrever. O que, que acontece com vocês quando pensa nisso?
Quer falar? Se quiser escrever o que vocês sentiram, né? Como é essa sensação? Eu estava pensando nisso ontem, antes de ontem, sabe? Eu acho que já estava imaginando, não é? Foi tudo que eu fiz até agora, né? Então, e aonde pegou? Corria. Então, pegou no coração. Deu um ataque cardíaco, nossa vida. É assim mesmo. Porque a gente faz, sim, por amor, né? O Bert chama isso de amor cego, né? A criança que quer salvar o outro. Por quê? Porque ela ama tanto, né? E a gente, lógico, a gente quer aquela pessoa do teu lado. A gente quer salvar aquela pessoa, a gente quer trazer ela, a gente não quer ver aquela pessoa sofrer. Lógico, mas não tem o que fazer. O que veio na Terra? A mesma coisa também, um aperto assim no coração, né? E eu sou muito de fazer, assim, mas mais as pessoas mais próximas a mim são meus pais, né? Então, principalmente com a minha mãe, chega a ser uma coisa tóxica de que ela pede uma coisa pra mim, eu não consigo não fazer. Eu não consigo parar, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra fazer o que ela quer, o que ela precisa. Então pega mesmo. E aí, quando para a gente falar não, o que a gente vai ter que lidar? Com a nossa frustração. Né? E às vezes a gente não quer lidar com as nossas frustrações. Só que quando eu falo não para o outro, eu estou falando o que para ele? Sim, você consegue. Estamos falando sim para a gente. Por quê? Uma outra coisa a gente tomar muito cuidado. A gente usa isso como muleta, tá, gente? Ah, eu não tenho tempo para mim, eu vou fazer só para o outro. Aí eu tenho que parar tudo, mas o outro é mais importante do que eu. Então a gente tem que observar quais são as minhas muletas internas. O que eu estou também deixando de fazer? Então, eu falar não. Ou falar assim, olha, eu amo tanto você, mas dessa vez não. Uma outra coisa, quem não fala não, também está aqui, ó. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, sempre fui assim. E para mim não falar é difícil, mas tudo que está acontecendo comigo hoje, deixei de ser a salvadora. Hoje tem que salvar a mim. É isso mesmo. Então, o que eu posso falar? Sabe uma palavrinha boa que ajuda muito a gente? Isso eu aprendi lendo uma revista no Esperando Dentista, tá? É muito interessante. Ela falou assim que ela fazia tudo na casa. Então, lá levantava cedo, era assim mesmo, tirava leite e cuidava da casa. Aí um dia, ela resolveu não fazer nada, nada. E ela levantou e deitou no sofá. Aí vinha o marido, ela falava assim, hoje não, agora não. Vinha, todo mundo foi fazer as coisas. Então, o que você vai fazer? Porque o não, a gente não está acostumado nem a falar, mas eu não sei vocês, mas eu ouço bastante não, tá? Então, o que você vai falar? Quem é difícil falar não, você vai falar para a pessoa assim: hoje não, agora não, essa semana não, tá? Coisa assim que você sabe que é não, que daí você vai falar assim: a pessoa vai chegar para você, você faz isso para mim? Você vai falar: agora não. Hoje não. Quando vocês ouvem agora não, o que vem na cabeça? Ah, amanhã ela faz. Não é isso? Da próxima vez que eu pedir, ela vai fazer. E aí, na próxima vez que ela pedir, como ela já vai esquecer 2 dias, você vai falar de novo. Hoje não. Ou lá um dia você faz. Aí um dia lá vocês viram de novo. Vocês falam, hoje não. É tão leve falar hoje não, agora não. Tem uma mãe que eu ensinei a criança dela pequena, e o menino dela queria brincar no vizinho. Daí o menino falou assim: vou brincar. Daí a mãe falou: hoje não. Daí sabe que ele virou para ela e falou assim: amanhã você deixa? Entendeu? Então até a criança entende. Isso, então, é um sofrimento, mas por que que eu quero falar? Por que que eu quero falar assim? Porque nós não fomos acostumados a pôr a gente em primeiro lugar. E aí a gente tem que ir para esse lugar de adulto. E os pais, principalmente, a gente não tem como pagar a nossa vida.
Então, nem que a gente queira pagar, a gente não vai. Como a gente vai pagar a vida? Daqui para frente? Ou fazendo algo pela humanidade, ou tendo filho, ou tendo coisa. É isso que a gente vai pagar. Mas tem que falar não. Hoje não. Dessa vez não. E quando a gente vai colocando esse limite, principalmente nessas pessoas que vocês percebem acaba tendo uma relação tóxica, né? Porque é tóxica, né? Você começa a fazer tudo pro outro, o que você vai anular a vida de vocês? É igual assim, se tiver uma criança deficiente ou um cadeirante, tem que ter alguém 24 horas para cuidar dessa pessoa. Então, aquela pessoa, ela vai anular a vida dela para cuidar. Só que a gente está cuidando, igual a Natália aqui, que são pais novos. Aí o que eu percebo também? Quando os pais envelhecem, fica difícil de cuidar. Aí eu não quero mais cuidar. Porque cuidou a vida inteira. Aí eu falo para a pessoa o seguinte: não tem mais o que fazer, você vai ter que cuidar. Porque não tem mais. Quem que vai cuidar? Então a gente precisa entender isso. Então agora não, hoje não, deixa com o outro, deixa com o sistema. Então a má consciência é esse não. É não tirar a sua vida ou tirar aquilo. Então, eu não vou fazer nada para você, eu não vou fazer um doce se você está com diabetes, se você não pode comer. E é assim, e entendendo que é adulto, tá? Que é adulto, né? E aí, o que vai fazer? Eu lembro uma vez que eu estava eu fiquei sem comer, 2 meses eu só comi coisa batida, né? Por causa do meu trigêmeo. E aí eu fui na minha mãe e eu fiz comida para eles. Ela falou assim: nossa, mas você não vai comer? Eu falei: não, eu não vou comer, vou fazer minha batida. Só que o dia que a senhora também não poder comer mais, aqui nós somos adultos. Eu não preciso esconder. Lógico que eu estou com vontade de comer comida, mas não é por isso que eu vou morrer. Daqui um mês eu estou comendo a comida. E fiz a minha batida e fiz comida para eles, para ela com meu irmão. Quando ela ficou doente, que ela não podia comer, que ela tinha que comer batida, eu falei para ela assim: hoje eu vou sentar e vou comer. Eu não fiz isso ruim. Eu falei para ela assim, o seguinte: aqui nós temos que entender que somos todos adultos. Não é uma criança que está olhando uma comida e não pode comer. É um adulto que está olhando e falando, eu não posso comer. Então, a gente, às vezes, precisa trazer, muitas vezes, esse adulto, sabe? Para amigos, para relacionamento, para tudo. São todos adultos. Então, como é essa consciência, sabe? É adulto, às vezes o outro. Eu lembro uma vez minha filha, ela foi resolver um negócio do banco, ela tinha acho que quase 11 anos. E ela falou assim: eu não vou, acho que eu tenho um pouquinho mais, 11, 12 anos. Eu não sei como é que faz, porque eu também não. Se eu souber o que eu vou fazer, eu vou perguntar. Eu também não sei fazer. Entendeu? Então a gente vai trazendo essa consciência. Então, por exemplo, né, os pais pediram algo que eles são capazes de fazer. O que você vai falar? Eu também não sabia fazer. Eu também, a primeira vez que eu fui, também perguntei. Eu também fui e também tentei resolver. Ninguém nasceu sabendo. Então não adianta a gente. E outra, isso é tiro de. A gente vê isso muito em constelação. O que acontece? Quando alguém ah, salva, a pessoa que quer salvar morre, e depois a pessoa que você tentou salvar morre também. A gente vê isso muito em constelação, querendo salvar. Então, o que a gente vê? Filhos no meio dos pais do casamento, porque quer salvar o casamento. Quer salvar a mãe que está doente. E aí quem morre é o cuidador. Vocês já viram, gente, família que o cuidador morreu? Tem vários. Eu sei de várias histórias que o cuidador morreu antes do doente. Por quê? Porque quer salvar. Morre mesmo. Então, é isso que é. Então, a gente precisa ter uma má consciência. E é a má consciência que vai salvar a gente e vai salvar o outro. Porque quando eu falo não, o outro vai fazer. O outro literalmente vai fazer. Quem que é? Tinha uma que falou que tinha que levar o pai no médico. E eu falei para ela assim, então, mas a clínica não vai. Você vai falar nada para ele. Você vai falar para ele, seu pai.
o dia que você quiser, eu tô aqui. Mas eu não vou ficar mais assistindo. Porque para mim isso tá tudo bem se o senhor não for. Ah, mas não passou nem uma semana. Pelo amor de Deus, marca para mim. Você sabe o que ela fazia? Achei muito interessante. Não lembro quem foi. Ela ia no médico no lugar do pai. Para dizer para o médico o que o pai tinha para comprar remédio para o pai. Que o pai não queria ir no médico. Olha aonde a gente chega. Aí ela falou assim: não, meu pai não vai. Eu falei, vai. Depende de quem é a pessoa. Vai. Não vai, Cris, vai. Fica quietinha aí um pouquinho. Aí passou uma semana, o pai pediu para ela, precisa ir no médico. E ela fazia isso. Ela ia no médico, pegava o remédio para o pai, ela que se consultava com o médico. Olha onde a gente chega, gente. Então, isso é que é uma salvadora que chegou no limite. O que, que acontece com uma vida da salvadora? A gente se enrola em dinheiro, se enrola em vida, porque não tem o que fazer. A gente não vai salvar um filho. Nós não vamos salvar. Isso também aconteceu lá em São Paulo. A moça veio, a mulher veio, tem 60 e poucos anos, e o filho era usuário. E eu falei para ela assim, tá, quantos anos tem seu filho? 40 e pouco. Ele é vivo? É. Ele estava super bem. E ela, ó, já tinha dado um câncer, o relacionamento do casal tinha ido embora, porque ela só ficava atrás do filho. Então, o que que acontece? O filho é usuário e ela ficava no filho. Então, ela era a droga. Para ela, o filho ia atrás de droga, e para ela, era o vício, era o filho. Então, era a maior droga dela. E era 24 horas. Ela não tinha vida, magrinha, magrinha. A gente fez uma constelação, era assim. O filho ia atrás da droga e ela ficava atrás do filho. Era um negócio assim, assustador, assim, era uma constelação aberta, era assustador, tá, gente? Assustador. Aí o que, que aconteceu? Daí ela foi e a gente constelou. Ela nunca mais ligou pro filho, passou uma semana. Ele ficou desesperado. O que, que aconteceu? Ele começou a vir atrás dela. Por que, que ela não ligava mais para ele? Então, porque ele gostava, cada vez que ela. Isso é muito louco, tá? Cada vez que ela ligava para ele ficava com raiva da mãe. O que, que ele ia fazer? Ele ia usar droga. Por quê? Porque estava com raiva da mãe. A desculpa era a raiva da mãe. O que, que aconteceu? A mãe não ligou mais, ela conseguiu. Uma semana depois, ele já tinha internado 2 vezes. Não tinha saído. Eu não sei se parou, tá? Depois eu parei de trabalhar nesse lugar em São Paulo. Ele veio e pediu uma semana depois para ser internado. Ele pediu. E ela falou, ele nunca tinha pedido. E ele pediu. Por quê? Porque ninguém mais estava correndo atrás dele. Então, muitas vezes eu quero salvar o outro e o outro está usando essa muleta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a desculpa que ele vai dar é por causa daquele que está tentando salvar. Então, essa é a má consciência, onde eu vou para esse lugar e falo, não, eu amo você, mas está tudo bem. Isso é a má consciência que funciona. A boa consciência não funciona. Então, usa essa palavrinha mágica. Agora não, hoje não, tá? Porque ajuda muito, muito, muito. Tá? Eu resolvi falar um pouquinho hoje da constelação na água, porque eu vou fazer um trabalho sobre constelação. Então, eu vou aproveitar e treinar no grupo de hoje. Então, eu vou treinar um pouquinho, né? Falar sobre a constelação na água. Tem vários tipos de constelação, né? A da água, o que, que eu percebo da água? Eu pus aqui uma água, tá? Depois eu vou ligar o celular para a gente ver. Ela mesmo parada, os bonequinhos falam que é um movimento que é diferente dos totens. Porque os totens a pessoa muda. A água, ela faz o movimento sozinha. Então, quando eu vejo, assim, a constelação na água, o que, que eu vejo, né? O que, que eu sinto disso? Eu sinto a água como um canalizador de energia potente. Então, por exemplo, a gente está cansado, o que mais a gente quer? O que mais a gente quer quando está cansado? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Tomar um banho. Tomar um banho. Ir para a água. Se eu estou com sede lá, a Márcia está bebendo água. O que eu vou buscar? Água.
né? E tem uma coisa, né? Sem comida a gente fica por não sei quantos dias, né? Por muito tempo, né? Sem água tem um prazo de validade. Eu não sei quantas horas é, mas é pouco, né? São São poucos, 7 horas, Cléo. 7 horas 7 horas sem água. sem água e 7 dias sem comida. Olha isso. Eu não sei se vocês lembram o menininho que caiu no poço e ele só sobreviveu porque ele bebeu xixi. Não sei se vocês lembram disso, né? Sim. Então, a água, como eu vejo a constelação na água, como esse catalisador mesmo, né? Eu vejo isso transformado. Tanto que eu tenho uma piscina aquecida lá, que eu trabalho na água quente, né? Porque vai para o útero. E a gente veio da água, né? E é interessante porque veio uma moça aqui sobre a amamentação, e ela falou uma coisa interessante que eu também não tinha pensado nisso, não. Por isso que eu falo, né? A gente não sabe. A gente tem tanta coisa para vir, né? Ela falou assim que às vezes o bebê chora, saudade do útero. Eu falei, nossa, é interessante mesmo, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Saudade do útero. Por quê? Porque a gente está envolvido numa água, né? Até a minha bolsa nunca estourou. Aí eu perguntei para a Heloísa, assim, né, faz pediatria. Quando a bolsa estoura, é a água que sai, porque eu vejo assim, em filme, né? Eu vejo assim, eu nunca vi ninguém estourar a bolsa, tá? Então, eu falei, o que será que é? Uma água ou sai uma gosma? Não sai uma água. Então, lógico que dentro é o líquido, né? E ela falou assim que ainda tem cheiro de água sanitária. Olha que interessante. Cheiro de água sanitária. É interessante, né? E aí o que acontece? Então, a água, ela é esse movimento. Quando trouxer a constelação na água e eu ponho e faço o movimento da água, meu, o negocinho anda. Então, às vezes, eu faço uma constelação na água e com totem, eu tô aqui conversando, os bonequinhos andam. Por quê? Porque tem esse catalisador de energia aí, que ele faz esse movimento da água. Porque tudo que faz a gente lembrar, a gente vai para a água. Então, eu quero fazer até um exercício, como eu falei, vamos ver quantas pessoas vêm, né? Eu vou fazer o um exercício com vocês. Bom, agora eu só vou ligar o celular aqui. Peraí. Se fizer um tum aí, aqui, eu vou desligar aqui essa. Vocês estão me ouvindo? Não está dando eco, não, né? Não? Mas estão me Não. Não, ouvindo? tá, Sim. tá dando para ouvir bem. Ah, é que eu vou colocar aqui no celular agora, tá? Para não fazer chute aqui no... Estão me ouvindo bem, né? Se parar, vocês me falam, porque daí eu vou colocar eu aqui, aí eu olho aqui para vocês e falo, tá me ouvindo, né? Sim. Que eu não estou ouvindo você, eu não estou ouvindo eu aqui, né? Bom, a gente faz na água, sempre uma bacia de água, né? E aqui, eu coloquei aqui a morte e aqui eu coloquei a vida. Então, eu vou fazer um exercício com vocês para a gente trabalhar, tá? A boa e a má consciência. Então, Márcia, vê depois, se tiver alguma dúvida, eu faço com vocês, tá? Pensa aí em vocês, algo uma pessoa que você quer ajudar muito. Tá? Pensa aí numa pessoa que vocês queiram ajudar muito. Ou que já quis ajudar, tá? Ou que quer fazer tudo para essa pessoa. Vocês viram quanto bonequinho pensaram? Já. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr as inicial, tá? Talvez tem tudo diferente, tem. Então, vamos ver, ó. Eu vou fazer um exercício com vocês, que é assim, ó. Aqui eu coloquei a boa consciência e a má consciência. Eu vou colocar aqui na água. Vocês vão ver, gente, como o bonequinho adianta.
aqui você já vai tendo uma ideia de quando vocês estão. Vamos ver para quem vocês estão olhando, tá? A má, peraí que eu vou ter que pôr a Márcia diferente. Então, aqui é má consciência e aqui é boa consciência. A gente faz isso na água. Os meus bonequinhos chegaram. Na semana que vem, depois tem bonequinho. Tá? Eu já comprei. Então, todo mundo. Vamos ver se vocês estão. A que vocês estão olhando? Quando vocês pensam nessa pessoa, vocês querem ajudar, o que, se vocês estão olhando a má consciência, a boa consciência, aqui é a vida e aqui é a morte, tá? Então, ó, vou colocar aqui a Márcia, a Tânia, a Teresa e a Filomena. Vamos ver o que que acontece. A água está paradinha. A quem vocês começam a olhar? Então, a constelação na água a gente faz dessa forma, tá? A pessoa vem com uma questão e a gente vai, igual com toda constelação, a gente vai colocando os elementos na água e ele vai fazer um movimento. O que que acontece muitas vezes? Muitas vezes, o bonequinho, gente, a água ela é incrível. Ela literalmente vai. Ela não faz movimento nenhum. Aí a gente percebe que o campo da cliente, ou dessa situação que traz, está totalmente fechado. Você se ela pergunta, pode perguntar, tá? Pode abrir. Ela ficou bem falando mais. Aí vão falando para mim, como é que vocês estão sentindo quando vocês veem o bonequinho de vocês? E pensando nessa situação, o que você sente no corpo de vocês? Dor? O que você sente? O que é mais uma má consciência? Uma má consciência é quando eu não quero ajudar. E aí eu estou fazendo bem. Uma boa consciência é quando eu quero fazer tudo para o outro. E aí eu não estou ajudando o outro. O que que vocês sentem no corpo de vocês quando vocês veem o bonequinho de vocês aqui na. Se escrever, pode escrever também, tá? Uma dorzinha na cabeça. Dor na cabeça. Eu sinto um incômodo no braço esquerdo. Sinto também um incômodo na cabeça também do lado esquerdo, bem levezinho. É engraçado que do meu também é do lado esquerdo, não tinha me ligado no lado. Vocês estão trabalhando com a mãe de vocês? Com a mulher? Não, com meu marido, Meu pra marido variar. também. Olha que interessante, as duas que estão trabalhando com o marido. Interessante, né? Mas você está olhando para a vida. Aqui, ó, aqui é a morte, aqui é a vida. Você está olhando. Mas vocês perceberam que estacionou mesmo, que parou? Até a Ah, Tereza está olhando para a boa consciência. Você está a olhando Márcia ainda para traiu com a a Filomena. Eu tô estagnada ali, morta ali, praticamente. Tereza, você deu uma mudança, você está olhando para a boa, só que a Márcia está olhando para a má consciência, sim, ó. Não, para a boa consciência da Teresa, eu errei, que você está olhando para a boa consciência ainda. Você quer ser a boazinha, salvadora ainda, dá uma melhorada aí. É mais forte do que eu. É, às vezes é mais forte do que a gente. Por quê? Porque a gente fez muito tempo. E é É, difícil a gente entrar dentro da gente e a gente fazer com que o outro comece a olhar para o outro, para as pessoas que são adultas. é. Hoje eu melhorei bastante. Muito. Eu estava até falando com a Helena sobre isso. Mas ainda tem que melhorar mais. Ainda é dolorido falar não, sabe?
ainda, e isso aí é ruim, porque acaba me prejudicando. Isso. Quem a gente prejudica é a gente. Não tem como, não é o outro. Não é o É, outro. e foi uma vida inteira falando sim, 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 e aí tá o resultado, né? Uhum. E Isso é aí, isso que a gente tem que aprender. né? Então, hoje eu tenho que falar não para os outros para poder falar sim para mim, né? Que vem para vocês quando vocês pensam nisso, né? O que vem para a consciência? O que vocês poderiam fazer dentro com essa pessoa que vocês estão aqui olhando? Vocês perceberam que é realmente, ó, conforme a gente vai falando, ó, a Natália já vai olhando, vai virando, vai dando, ó, mudou para cá, vocês perceberam? Né? Eu nem tento não bater aqui, que eu sempre, quando eu faço na água, eu não ligo o ventilador, nada não, tá? Eu sempre gosto de fazer em um lugar bem fechado mesmo, para não ter um movimento, né? Não tem problema também não, porque se eu bater aqui, tá tudo certo dentro do campo, tá? Igual assim quando parece cachorro, parece gato, quando toca uma música, uma vez eu estava lá, começou a tocar uma música, o povo começou a dançar, gente. Começou a tocar uma música lá fora, no carro altíssimo, e lá dentro começaram a dançar. Sabe? Então, realmente a gente sabe que está tudo certo dentro do campo, né? Dentro do que está fora, dentro do que está dentro. Assim, hoje eu tinha pensado em fazer, porque se não tiver muita gente no grupo, senão eu ia escolher duas, três pessoas para a gente fazer. E falei, ah, não, vou fazer um movimento para a gente ter essa consciência, né? Você vê que está tendo um movimento. Então, o que é a constelação, né? Quando a gente vai trazendo essa consciência, a gente já vê o movimento. Pode ter resolvido, mas a gente já vai tendo essa consciência do quanto eu posso realmente liberar. Então, quando vocês pensam, ó, a gente foi falando, ó, Tereza parou de olhar, Tereza. Você viu que você já veio para cá na água? Você está já olhando para o outro lado. Então, às vezes, só da gente falar algo, algo se resolve, né? Então, quando vocês pensam naquela pessoa que vocês colocaram essa querer ajudar o outro, né? O que vocês poderiam falar para essa pessoa agora, ou pensasse, que poderia aliviar vocês? O que vocês poderiam trazer à consciência? Igual a Teresa falou hoje. É difícil para mim. Isso eu falo que a gente não aprendeu a validar nossas dores, mas quando a gente fala, ainda é difícil, ainda tenho esse perfil, eu ainda crio, assim, eu ainda crio expectativa, eu me frustro, mas eu tenho consciência que eu crio ainda. Eu ainda não serei isso 100%. Eu fico triste, né? Então, se a gente vai tendo, porque a gente é ser humano, né? Então, às vezes, só a Teresa assumir, ó, ela já movimentou. Às vezes é isso, né? Não curou aquilo, às vezes não, mas às vezes a consciência já ajuda. Então, o que vocês falariam para essa pessoa que vocês pensaram? Porque a má consciência ninguém quer ir, gente. Você vê, a Natália tá vindo para boa consciência. Também, ó, você viu que tá vindo para cá, né? Tá virando, né? Tá vendo? Então, o que vocês falariam, né, para essa pessoa? Ou para vocês, né? O que vem aí? Para mim é um desafio diário falar, não falar, né, na verdade. Eu tô na fase de evitar já meu marido. Então, para eu não procurá-lo, eu não mandar uma mensagem, não procurar saber, é um desafio diário já. Então, é um não que eu tô falando para ele, né? É olhar para a situação de adulto. Isso ajuda muito. O que mais que vem aí? A, a Márcia que falou bem tá igualzinho, né? Vocês estão no mesmo barco andando. Nem Eu. sei, mas para mim é muitas. Pode falar, pode falar. Pode, Márcia, pode falar. É, eu, para mim, antes eu tinha aquele quê de salvadora, né?
depois de algum tempo, terapias, muita coisa depois, eu olho hoje, eu já falei isso para ele até. Eu tenho uma, vou falar o que eu sinto, tá, Cléo? Você, você arruma aí, se tiver errado. Mas eu sinto uma compaixão por ele não querer se autoconhecer, porque sabe quando você vê assim que a pessoa tem muito para oferecer, mas ele se retrai, né? Então, o meu desafio é soltar mesmo e cada um no seu tempo, se quiser mudar, Por né? quê? Porque ele é adulto. É, Então, uma outra observação que vocês podem fazer, que também é, quando eu quero mudar o outro, quando eu quero que o outro venha, faça aquilo que... A gente tem uma fase da nossa vida que a gente quer realmente, porque a gente muda tanto, a gente quer que o outro mude. E a gente tem que lidar com outras coisas, tá, gente? Então, uma das coisas que eu estou lidando, né? Minha filha sabe tudo que eu faço. E quem ligou para mim essa semana? Uma outra cliente minha que está com o bebê de 2 meses e pediu minha ajuda. E aqui eu só estou sendo vó. E tá tudo bem. Você entendeu? Mas se fosse antes, meu, já estava brigando, já estava tentando falar um monte de coisa. Eu não estou dando. Você entendeu? Por quê? Porque quando eu quero mudar o outro, ou eu penso que o outro devia fazer aquilo para se autoconhecer, vou pegar o exemplo da Márcia, não me permitindo, eu falo, traz isso para vocês. Aonde ainda não estou me autoconhecendo. Entendeu? Por que eu estou brava com o outro? Por que eu quero salvar o outro? Igual a Tereza falou, e por que eu não quero me salvar? Entendeu? Porque muitas mães querem salvar os filhos, por quê? Porque no fundo ela quer ser uma boa mãe, boa consciência. Ela não quer salvar porque ela quer salvar o filho, ela quer salvar porque a gente quer se salvar. A gente quer que dê certo o relacionamento amoroso, eu quero que dê certo aquele trabalho, eu quero que dê certo. E aí eu quero que o outro, sabe, faça o contrário, eu deixo o outro livre. Tá tudo bem. E isso muda tudo, tá, gente? Isso alivia a gente. Uma vez eu passei uma situação muito difícil e eu tinha lido o livro da Ama. Minha amiga tinha me emprestado. A Ama é aquela guru da Índia. E foi muito interessante porque o primo dela foi matar ela. Ela conta essa história lá no livro. E aí, quando o primo foi matar ela falou pro primo: espera um pouquinho. Você pode me matar. E você vai matar meu corpo físico, minha alma, você não vai matar. Então, eu só preciso me conectar. Você pode me matar. Ela se conectou, ele viu a luz dela e saiu correndo e não matou ela. Ele morreu de câncer. Quem foi cuidar dela antes da morte? Ah, é isso, sabe? É difícil, tá? É difícil se entregar, né? Num ponto de dizer, tá tudo bem. Até fazer coisa com a gente, entendeu? Isso para mim ficou muito marcado. Né? De você até autorizar o outro que faça algo pra gente. Que nos frustre. Isso a gente perdeu, né? Pelo menos com as 5 feridas. Tanta gente pode frustrar o outro e ferir o outro, quando o outro pode ferir a gente, sim. Qual o problema de um pai e mãe rejeitar a gente? Nem é a gente que liga para isso. É difícil, tá? Constelação, o que a constelação fez? Ela fez um chute na cabeça da gente. Ela desmistificou tudo aquilo que a gente vem fazendo por, sei lá, séculos, né? Que tirou a gente de alguns lugares, sabe? Que veio, Filomena. A má consciência tá lá, ninguém foi, tá todo mundo vindo, a boa consciência. Tá tudo mais perto aqui. Como é que tá aí, Filomena? Eu, eu pensei no meu irmão, Uhum. mas é assim, né? Todo o contexto de vida dele, a escolha foi dele. Então, eu tenho essa consciência e que eu não tenho muito o que fazer. Mas, assim, não sei se é o coração, se é a razão,
acaba tendo a compaixão, né? Então, eu quero ajudar. Não, isso E não eu é não sei se eu não compaixão. estou fazendo, não sei se, hã? Isso não é compaixão. Não, então, tem alguma coisa aí, sabe? E aí tem um outro porém ainda com essa situação agora, eu acabo levando alguma coisa para ele, né? Do que ele Não é. precisa, sabe? Do que ele precisa, é eu que tô levando, né? A mãe tá lá, então eu tô colaborando. Então, mas eu preciso trabalhar isso, preciso ver isso, Olhar para isso. preciso olhar para isso. Pode ser. No campo aqui, a gente for olhar porque a gente está no campo coletivo, tá? Pode ser sim. Isso quando a gente faz alguma dinâmica em grupo, né? Só para vir para a consciência, pode ser sim que você esteja até grudada. Pode ser que a Márcia aqui esteja um representante do seu irmão você representando algo para a Márcia, porque vocês grudaram, a única que Então, grudaram. nossa, desde a hora que você colocou ali, nós estamos grudadinhas uma com a outra. Pode ser ali uma fazendo grudado em alguma situação, pode ser. A Então, e gente ela falou, né, da compaixão, acaba sendo o mesmo sentimento que eu tenho, né? isso, mas a compaixão é quando eu não quero me intrometer. Então, eu sei que eu não posso me intrometer. Não posso e nem vou me intrometer, né? Mas o coração, alguma coisa aqui dentro tem um desejo. Tem, porque a gente quer, ó. Peraí, deixa eu ver. Talvez a gente esteja com o mesmo sentimento, né, Filomena? Ó, porque, ó, É, pra você ver o que que é compaixão aqui, ó. Vou até ler aqui no dicionário para a gente entender. Sentimento de piedade com sofrimento alheio. Comiseração, piedade, sentimento de pena, dó. Mas a gente precisa entender que não isso. A gente precisa entender que não é ter dó da pessoa, é entendendo que ela tem as suas dores, sabe? A gente aprende a olhar mais amplo para o outro, que ele tem ali a dor, ele também tem o medo. A gente começa um trabalho desse de consciência, eu não sei vocês, mas vocês sentiram medo? Vontade de largar tudo? Quantos dias às vezes você quer largar tudo a consciência? Vocês querem parar de estudar? Não venha falar que vocês não têm, porque eu tenho. Né? Tem dia que você não vou parar agora essa terapia, não quero mais fazer terapia. Eu vejo os clientes que chegam, eu não quero mais fazer. Tá tudo bem, dê seu tempo, né? Eu não quero mais olhar, eu não vou fazer uma terapia porque eu não quero olhar para essa dor. Então, o outro que está ali, o que é ter compaixão? Eu olho além. Eu olho e falo, tá tudo bem, você tem uma criança aí. A gente vai falar para os nossos pais, você tem uma criança ali ferida. Você tem alguém ali que está ali com você, né? Aí tá tudo bem. Aí vocês começam a ir só no papel do quê? De irmã, de filha, de amiga, de mulher, só nesse papel. E não é fácil ficar no papel, não, tá, gente? Mas é esse é o melhor lugar. Não é dentro de um abraço, é dentro do lugar que a gente é. Aí tem uma outra coisa também, isso é uma outra consciência. Quando a gente quer ajudar o outro, principalmente quem veio depois de pai e mãe, quer fugir das ordens, né? Tem uma ordem, quer ser mãe do marido, ou ao contrário, né? Que o marido seja pai. Isso é porque a gente vai ter que olhar. Então, muitas vezes a pessoa chega numa constelação familiar, principalmente quando é relacionamento amoroso. Gente, olha, tem uma menina que ela foi mais ou menos uns 4 anos para a gente olhar para o relacionamento amoroso dela. Por quê? Porque toda vez que ela vinha olhar, onde estava? Problema com o pai. Então, o que que a gente precisa olhar? Primeiramente, para onde está a questão? Daí ela falou, mas que início, que hora que eu vou olhar? Falei, em algum momento você vai. Aí eu acho que foi a última constelação dela que a gente conseguiu olhar. Olhar realmente para o relacionamento amoroso. Por quê? O pai dela tinha muitas mulheres, ele teve filho. Nesse momento, o pai tinha falecido, tá? Apareceu um filho, um irmão que precisou dividir, tinha tudo dividir da herança, precisou mexer na herança de novo. Então, houve muitos tumultos, e aí a mãe teve ela para segurar o casamento. Então, lógico que ela. Então, a gente olhou por vários movimentos da constelação até chegar nos 50 anos. Aí, Natália, ele não tá falando.
você tá olhando para a vida, né? E aí, quando a gente vai vendo, você vê, às vezes, gente, a gente está olhando para a vida, mas não está olhando para a vida. A gente acha que está olhando para a vida, mas não está indo para a vida. Sabe aquela sensação? Não sei se vocês têm isso. Eu dou um passo para frente e dou 3 para trás. Por quê? Porque a gente está olhando aqui. Pai aqui, mãe aqui, a gente está preso aqui. Eu não consegui salvar meu pai e minha mãe, eu vou começar a salvar os outros. Só que daí o que que acontece? A gente adoece. Ô, Cleo, mas daí nesse aspecto também de se colocar, no meu caso, né? Me colocar no papel de mãe do meu esposo, essa questão com os pais também influencia, né? Veio tudo dali. Isso. Às vezes você viu que sua mãe faz isso e você começa a fazer. Eu assisti um filme esses dias, É, vocês assistiram A Mulher Sem Filtro? Assista. acho que Vocês não não. assistiram, na Netflix. É muito bom esse filme. E achei interessante por quê? Porque tem uma mulher lá que todo mundo vai, né? O que que essa mulher faz? Lógico, ela faz uma liberação. E ela quer voltar, então ela começa ela fazia para todo mundo, o marido, ela que trabalhava, o marido ficava pintando na casa. Bem, sim, vocês vão entender que, gente, é muito legal assim. E aí ela foi fazendo esse processo. Quando ela foi se cuidar, o que que ela começou a falar não para todo mundo? Ela voltou na casa da Xana. Quando ela volta na Xana, o que que ela faz? Ela fala para a Xana, volta. E já aconteceu isso comigo, tá, gente? Não sei se aconteceu isso com a Márcia, que é terapeuta. Comigo já aconteceu, vários vezes. Eunice, volta a ser como eu era. Eu falei, "Ixi, não sei." Ela volta na Xana e fala, eu quero ser boazinha. Mas o que que ela tinha? Dor no corpo, horríveis. Tinha cansaço, horrível. Aí a Xana virou para ela e falou assim, cadê esse cansaço? Eu não sei usar as palavras aqui, né? O que que ela tinha tanto que eu já esqueci. Cadê sua dor? Eu não tenho mais dor. Aí ela tinha insônia, ela não dormia. Agora eu deito e durmo. Você quer de volta? Tudo isso para você? Ela falou, não, eu quero mais. Porque a gente só melhora a hora que a gente sabe o peso que a gente carrega. Enquanto a gente não sabe o peso, a gente não olha para isso. Entendeu? Não olha. Vocês estão, pelo menos com a Márcia, está indo para má consciência. Quer aprender a falar? Não. Estão indo aqui. Ó. Então, até que ponto, aonde, né? Quando vocês pensam em tudo isso, aonde pega no corpo de vocês? Eu tô falando que aqui tá pesado as costas, né? A gente tá fazendo consciência. A gente tá resolvendo. Pode falar mais. Tá pescando. Para mim pega muito costa, né? Carregando as costas. Carregando nas costas. E é esse dó. Então, quando vocês for ver de novo as pessoas, observe se vocês têm dó, se vocês. Sabe uma coisa que eu fiz? Eu exercitei muito os mendigos na rua, com deficiente. Vocês têm dó deles ou você vê força neles? Isso é treino. Começa a ver força. Eu tinha um sonho de ir no São Paulo, lá onde tem o negócio da droga, sabe? Aí um dia eu vi um repórter ainda, eu assisti toda a reportagem. Eu falei, nossa, ele viveu aquilo que eu queria viver. Ele falou assim, gente, eu não sabia o quanto era difícil buscar meu papelão. Ele dormiu na rua. Ele dormiu assim, com gente olhando, né? Segurança ainda, né? Ele falou assim, você tem que buscar sua cama. Aí aquele dia ele falou assim, eles são muito mais fortes que eu. Então, né, imagina assim, no dia de inverno, a gente aguentaria dormir na rua? Não. Então a gente é fraco, é forte, ou eles são fracos. Você entendeu? Então a gente começa a mudar uma percepção. Então a constelação, ela faz a gente desconectar. Então a gente vê aquela mãe totalmente sofrida. Mas tá, ela durou. O dia que essa mãe viu esse filho de 40 anos, forte, ele era usuário de droga pesada, ele estava vivo. E eu acho que se eu usar uma droga, acho que eu morro amanhã. E essa mãe falou a mesma coisa. Ela falou assim, que se eu usasse toda a droga que ele usa, eu morreria.
Entendeu? É sobre isso. Daí ela começou a ver que ele é forte. O que que aconteceu? Se um filho, ou irmão de vocês, ou quem for, uma amiga, se sofreu, se padeceu, se foi, sabe, aquela criança totalmente maltratada, a mãe, mas tá viva, tá ali tentando. É forte ou é fraca? Tá reclamando do casamento, mas tá casada. A Filomena tá puxando a Márcia. Ou a Márcia, ou a Márcia tá empurrando a Filomena para má consciência. Eu não sei quem tá quem aqui, não. Vocês não estão juntinhas, não. Mas depois tá puxando. Ai, depois de tanta terapia, a gente aprende alguma coisa. É essa minha coisa desse grupo, sabe? Levar essa consciência da constelação. Isso aqui eu tô treinando, eu vou trazer isso, porque realmente eu preciso treinar uma coisa, e aí vou falar sobre isso. Tá? Deixa eu treinar com elas a água, né? Essa consciência. E você vê, ó, tá tudo quietinho, eu tô falando aqui, né? E você vê, tá movimentando. Isso é constelação da água, gente. É incrível. Dá para fazer à distância, né? O jeito que eu fiz aqui foi bem legal. Dá para fazer à distância, dá para fazer perto. Quando eu faço com os totens, eu uso quando conhece. Quando não conhece, eu não faço. Eu uso os totens e uso a água. Sabe? Eu uso os dois assim. Dá para abrir o campo. E assim, se eu estou mexendo com o totem, a água mexe. Se eu mexo na água, às vezes eu mexo na água, a pessoa não vê, a pessoa quer mexer no totem. É incrível como a gente consegue abrir um campo. Isso é um movimento da água. Como é para vocês? Como é que vocês estão sentindo? É dor de cabeça? Como é que você ficou, Tereza? Pode prever? Você... Cleoni, Oi. você falou do que tá sentindo, aí eu tô sentindo a minha perna esquerda, é como se ela tivesse inchado. Sabe, quando tá... Retenção de líquido, né? Retenção É, de então. sentimento, de emoção. O inchaço é questão do coração, viu? Faz coração semente aí. Tem a ver com o Uhum. coração. E aí, nesse caso, nós estamos indo para má consciência, é isso? Vai começar a falar, não. Para começar a falar, Então, então. você com a Márcia está começando a olhar. Esse é a má consciência, é onde eu preciso começar a falar palavrinha mágica. Não. Eu amo tanto você, mamãe, que eu não vou dar. Você tem diabetes, eu não vou fazer um doce para você, porque eu amo muito você. Mas se você quiser comer doce, açúcar, aonde você quiser comer, eu não falo nada. Né? Lógico, né, gente? A gente não vai fazer isso com uma pessoa que, com uma mãe, com um pai que não tenha mais consciência, né? Tipo, então a gente também tem que ter como é que fala? Não sei como é um discernimento, né? Esqueci a palavra, né? Discernimento. Lógico, se a mãe lógico que a gente vai dar um remédio, entendeu? Se ela não tem um Alzheimer, por exemplo, ela não lembra, lógico que é diferente, né, gente? Acho que a gente tem que ter essa consciência da pessoa sendo boa, mas a gente nem a pessoa velhinha, a gente não salva mais. Às vezes ajuda a gente a entender que o outro quer morrer. E tá tudo bem. O que que a gente faz? Pô, vou falar mais. Solta, né? E o outro, gente, uma coisa que eu acho que a gente precisa mudar. Né? Então, quando vocês falar do outro, principalmente das pessoas que estão muito próximas da gente, quando a gente fala, eu lembro quando eu fiz um curso de constelação, o segundo, que eu dei a formação, eu falava para os alunos, vocês precisam estudar. Estudar. Depois do que eu ouvi dos alunos, pô, por que que eu não estudei? O que que eu falei um dia para eles? Falei assim, parei, não falo mais para vocês, eu vou estudar eu. Porque se eu estou falando muito e vocês não estão fazendo, é porque eu preciso fazer. Então eu comecei a estudar. Porque a gente começa a falar muito pro outro que ele tem que fazer, peraí, se eu estou falando, tá que eu estou fazendo, entendeu? Aí eu comecei a estudar. Foi bem para mim, entendeu? É igual fazer esse grupo com vocês. Também faz bem para mim.
Então, é isso, é sobre isso, a gente entendendo isso. Então, fala pro outro, você precisa fazer isso para filho, para qualquer um, tá? E eu? Traz isso. Você precisa? E eu? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou aqui despertando? Então, dessa consciência de vocês, o que vocês levam hoje para a vida de vocês? Acho que a importância do dizer o não. Quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo para ele, você consegue. Que vem para vocês, né? Eu estou abrindo muita boca. Ele está liberando. Você falou, né, Tereza, que o pensamento é difícil, está abrindo espaço. Olha, você grudou na má consciência. Geralmente você vai começar a falar não. Eu fiquei ali em cima do muro, meio pra lá, meio pra cá. Você ficou rompendo para cá. Como é que está sentindo aí? É, meu tornozelo direito, assim, tá meio que como se o nervo estivesse puxando, sabe? Mas a dor de cabeça melhorou. Não ajudou aí. Quando eu abrir a boca, assim, principalmente em palestra, Tereza, ou em grupo, assim, é porque a gente quer ganhar espaço para a nossa mente. Às vezes vem muita informação para a gente e a gente abre a boca para ganhar espaço. Quando eu abro a boca é como se eu fosse abrir espaço. Desculpe, que sono em palestra não é sono, é abrir espaço. Então, tá abrindo espaço na sua mente, porque assim, é um pensamento novo, né? Às vezes é uma ideia nova ali dentro que eu vou ter que desconstruir, né? Eu pensei, igual a Teresa falou, né? Eu fiz a vida inteira isso e agora eu tenho que deixar de fazer. Então, lógico que vai um tempo para desconstruir, né? Não é assim que a gente desconstrói, amanhã já vou sair falando não, não. Algumas pessoas conseguem, mas não é todo mundo, não, tá, gente? Eu também caio, é muita coisa, tá? Eu também caio, eu também me coloco, também erro ainda. E de boa, o que que eu aprendi também agora? Deixa eu me acolher agora. Nossa, eu fiz isso de novo, não consegui falar não de novo. Deixa eu me acolher. Tudo bem, querido. Vamos de novo. Ou vou chamar alguém para fazer uma terapia, ou vou fazer uma constelação, sabe? Eu vou trazendo para aí. Isso é importante, eu sei já que é importante falar não, eu já sei, igual a Teresa já sabe, que machucou o corpo, que já está doendo, já sei do peso. Peraí, então agora eu vou atrás. Como é que você sente aí? Um pouco com mais consciência, né? Com mais consciência da má consciência. Dá mal. Muito bom. E aí vai trazendo, né, para a gente esse olhar, né? Vai trazendo a gente para esse olhar. Isso ajuda muito a gente, muito a gente. E vai aliviar o Mudar corpo. né? Mudar o sentimento também, né, Cleonice? Porque se ele é adulto, né? Então somos adultos, né? Somos todos adultos. Cada um com as suas obrigações, condições e escolhas. E se a gente tem uma consciência, assim, uma coisa que me ajuda bastante é o caminho, gente, ele é solitude. E eu falo uma coisa para você, eu já aprendi muito. E às vezes a gente quer tanto que o outro faça, e o dia que ele resolver fazer, ele muda em um mês, em uma semana, aquilo que a gente levou 20 anos, 30 anos. Então, às vezes a gente quer tanto que o outro faça, e se ele resolver, ele muda em muito pouco. Porque eu já vi, eu não sei vocês, né? Acho que mais que é terapeuta também. Eu já vi gente que veio fazer uma constelação, gente, mudou toda a vida. Tem uma menina agora que ela fez uma constelação, cavalo, nunca mais tinha ouvido ela, ela ligou para mim essa semana, uma cliente minha, e foi uma constelação muito forte. Gente, foi uma constelação de grupo ainda.
que eu faço grupos com os cavalos, né? Constelação, tipo, cada um coloca a sua questão, em grupo. E ela ligou para perguntar um negócio para mim lá de um trabalho meu, daí ela falou assim, ela falou assim, meu, depois que eu fiz a constelação, foi faz uns 2 anos, eu mudei toda a minha vida. E aí o outro faz uma constelação, não faz nem cosquinha, demora 3 anos para mudar a vida. Ela falou, eu mudei tudo. Você entendeu? Então, às vezes, a gente quer que o outro faça, e aí, no tempo dele, ou vendo que a gente mudou, o que que ele vai fazer? Ele vai mudar muito rápido. E aí a gente fica lá, o outro dá, passa a gente e vai embora. Isso eu já aprendi também. Eu já aprendi. Então, também é sobre isso, sabe? Então, eu falo que a gente fazer pela gente. Então, quando vocês pensam no outro, ele precisa. Não precisa. Quem precisa sou eu. Porque o outro é nosso espelho. Então, deixa eu fazer mais um pouquinho. Então, é isso que é a lição, sabe? Desse espelho do outro. Isso é muito bom, viu? Muito bom. Eu vou tirar aqui, tá, gente? Então, mais leve, né? A água tem esse poder, tá? Dos bonequinhos andar, dos bonequinhos mexer. Adoro. Adoro. Acho que é uma das coisas assim, incrível, é a água. Sabe? Assim, tem todas as constelações para mim incrível, mas o dia que eu comecei a fazer na água. Ah, é o dia que a gente fez também, eu tenho a piscina aquecida, né? A gente fez umas 2, 3 na água já. Nossa, desdobra, assim. Eu levo todo mundo, aqueço a água a 36 graus e todo mundo entra na água. Aí é uma constelação aberta. Faz um outro boom também, assim. Dá um outro movimento, todo mundo, nossa, faz assim, é incrível como a água ela canaliza a energia, é muito rápido, sabe? Na bacia, aqui, ela demora muito, ela demora mais, é um movimento mais lento, mais para dentro. Mas dentro da piscina aquecida, é muito rápido. Pôs a questão já faz ali, já resolve, já muda de novo, sabe? É meio interessante. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Cleo, em relação a, assim, a diferença é mais o meio mesmo em relação à constelação. Isso. Peraí que travou, Ou tem Natália. alguma diferença com o cavalo, energia, assim? Não, eu Tá me falo assim, ouvindo? agora tô. Você falou toda a diferença, né, das constelações, né? Eu não vejo diferença. A única coisa que eu falo para o cliente é: se você tem algum segredo e não quer que as pessoas saibam, não faça aberta, que vai aparecer, né? Ah, eu tenho. Uma vez eu fiz para uma menina que ela não sabia, a gente fez um grupo e apareceu o aborto dela, ninguém sabia, nem o marido. E ela ficou muito sem graça. Mas ninguém, a gente estava de novo ali, né? Todo mundo adulto, não tem nenhuma criança para julgar ela. Quem é a gente? Ah, eu não fiz um aborto nessa vida, mas tem uma vida meu que eu fiz vários. Então, a gente não sabe, né? Então, a gente precisa entender esse processo, né? Então, a gente ali, lógico, a gente está num grupo, a gente é adulto, né? Então, não tem diferença, Natália. Eu não vejo diferença. Eu vejo meios de você faz, ou na água, ou fechado, ou faz com pessoas que quer ver. O cavalo, ele te mostra um outro ponto, né? Aí você não faz uma leitura também. Dentro da piscina é o outro, sabe? Assim, então, eu falo para a pessoa sentir o movimento. Sentir, sabe? Entendendo o que ele é. Entendi. Hum? Alguém tem mais uma pergunta? Nesse meu caso, seria bom fazer o Ho'oponopono? Você pode fazer um Ho'oponopono se você vê que não percebe, constela. Pode até fazer uma constelação, você pode fazer também, aí é outra coisa. Você pode fazer na relação com o irmão, para ver o que está por trás. Você vai observando agora dessa consciência. Uhum. Porque pode ser que veio, porque vem da criança, né? Às vezes a gente já é salvadora na criança. A criança nem nasceu, a gente está salvando outro. Às vezes essas partes, mas pode fazer também o Ho'oponopono. Uhum. Tá bem ferramenta mesmo, né? Oi?
Você já sabe algumas ferramentas, né? Já. Mas às vezes, gente, eu também sei um monte de ferramenta, mas às vezes realmente, assim, eu não consigo chegar, porque assim, por que a gente não pode constelar filho, filha, mãe? Porque eu estou no meio. Eu não vou chegar a aprofundar, entendeu? Então, às vezes eu também chamo os outros para. Tem gente que faz constelação na água sozinho. Eu não gosto de abrir o campo, porque é o campo. Então, eu vou abrir e não vou mexer, ou eu não vou. O outro, ele vai ter outro olhar, né? É diferente. Não que não resolva. Às vezes eu pono, tudo isso já vai amenizando algumas coisas, né? Mas tem coisa que é com movimento. A gente quer. Aí você tem que chamar alguém para ter essa consciência, né? Então tá jóia. Eu vou precisar sair, tá bom? Tá. Obrigadão. E aí, Valeu por então, eu hoje. vou, eu vou sortear, Filomena, uma constelação, quem quiser. É assim, a minha constelação é 530, eu vou sortear uma constelação na água aberta, ou se vocês quiserem também, porque eu não tenho problema com isso, não. É por 250, se você quiser participar, quem quiser, fala para mim, e depois eu sorteio. Você quer, Filomena? Claro. Aí vai ser 250 e uma constelação, tá? Aí pode escolher aberta, pode escolher. Então, eu vou colocar Aham. você também, se quiser, eu coloco no sorteio. Senão você ganhou, tá bom? Depois eu te Tá jóia. aviso. Tá jóia. Uhum. É que eu vou para lá ainda. Alguém Tá? tem mais Tchau, alguma boa pergunta? noite, tá? Até semana que vem, então. Uma dúvida até semana que vem. Pode perguntar, que é bom as perguntas. Sempre para perguntar. Ah, foi tão claro, né? Olha, A gente nem observa, mas aí você vai conversando e quando a gente olha lá, o negócio já mudou, né? Incrível, obrigada. É. bem interessante. Você vai ali conversando, vai mudando, é incrível. É incrível. E às vezes a constelação aberta também. Às vezes, porque assim, cada um, gente, tem um jeito de trabalhar. Às vezes você vai numa outra pessoa, né? Márcia não conhece, né, meu trabalho de constelação, né? Eu trabalho muito com Ainda não. cliente do meu lado. Sabe? Como eu tenho algumas técnicas, eu tenho a técnica frequencial coração semente, isso é uma técnica que eu uso muito na constelação. Então, eu trabalho com o cliente ali. Às vezes eu levo o cliente, essa minha cliente que mudou muito, ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas ela sabe porque veio na constelação. E quando a gente foi até o pai falou perfeitamente tudo. Ninguém sabia. Às vezes não precisa saber, né? Mas eu trabalho com o cliente do meu lado, sim. O que está acontecendo? E aí eu trabalho com outra técnica. Às vezes eu trabalho, a pessoa está lá morta, lá, o representante, ninguém sabe, eu estou ali conversando, muda a constelação. Às vezes, porque a gente acabou de conversar, o representante fala lá, na hora. É simultâneo. Simultâneo. Na água aconteceu uma coisa muito louca. Eu conselhei uma menina que ela tinha perdido 2 bebês. Olha, a gente trabalhou com ela, o bebê apareceu lá e ele trabalhando em dois, desdobrado. Ela trabalhando na criança, foi muito bom. Trabalhando a criança dela, uma situação que ela viveu, a mãe desdobrada lá, trabalhando a criança. Ela engravidou de novo, tá para nascer o neném agora. Não consegui engravidar. Né? Então, às vezes é isso, né? Esse movimento. E aí as coisas vão fazer tudo isso, mas eu trabalho muito com o cliente. É muito. Então, tem gente que trabalha no xamanismo, trabalha com pedra, né? Trabalha com. Então, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu estou fazendo um curso agora para ver, até para entender como o outro trabalha, sabe? Até para a gente não fazer as coisas que não precisa fazer, né? Mas, seja bem-vinda, Márcia. Esse é um trabalho de segunda. Essa segunda passada que eu não fiz, né? Porque nasceu meu neto. Eu já Mas consegui entrar, consegui me ver atrasado. Falei, ai meu Deus, vou ver, será que eles estão lá ainda? estamos até 10 horas aqui, a gente está aqui, tá? Ah, que bom. Alguém mais quer a constelação? Então eu vou sortear por dizendo assim, alguém quer? Eu quero, Cláudia. Você quer, Natália? Tá. Quero. Você quer, Márcia, beleza? Eu fiz Você há quer pouco, alguma coisa? eu fiz há pouco tempo, então dessa vez eu não vou querer, não. Vou Então esperar mais. vamos ver quem quer. Então, a gente sortear já, né?
Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer diferente nosso sorteio, tá? Eu vou colocar aqui um número. Deixa eu colocar aqui. Não, vou trocar. Escolhe, Márcia, um número. Ó, eu pus o nome aqui, tá? Ou três, ou dois ou três. Que nome que você escolhe? Que tem escrito? Um. Um. A Tereza. É. Tereza, você vai fazer duas, então. Você já ganhou uma, você vai fazer mais uma. Adorei. Tá bom? Agora o negócio vai desencantar tudo. Então, você vai fazer mais um para a gente conversar. Se você quer fechado, se você quiser aberta. E Tá também, bom. se você quiser, também dá para fazer aqui. Mas aí eu não vou marcar de segunda, não. Segunda eu quero deixar dessa forma mesmo. Falar de um tema. Eu fiz com a água hoje, realmente, porque eu precisava treinar a água. Depois vocês vão saber por quê, né? Que eu vou mandar para vocês o porquê que eu estou treinando de falar na água, tá? E aí, mas depois eu mando para vocês por quê. E aí, eu vou. Eu vou falando, aí depois vocês vão colocando os temas que vocês querem e a gente fala, tá bom? Mas agradeço muito vocês, viu, que é muito bom. Eu vou até mais leve agora para falar sobre a constelação, né? Esse treinamento, né? Já deu uma aquecida. Já Isso é muito bom, muito leve. muito bom, tá, gente? Obrigada, tá? Obrigada Obrigada. a Boa você Tá, noite. gente? pela. Depois qualquer Bem, coisa, qualquer consciência, vocês mandam para mim, tá? Se vocês quiserem depois também perguntar, tá bom? Obrigada, tá? Depois a gente conversa, tá, Tereza? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Tchau.